Sabe uma coisa que a gente vê todo dia e, sei lá, raramente para pensar? Eu estava aqui olhando o carregador do meu notebook, sabe? Aquele tijolinho preto. E tem um monte de letrinha miúda ali, mas duas sempre se destacam. Um V e um A. A gente sabe, né, que 19V é diferente de 5V e que 2A é diferente de 1A. Mas o que isso realmente significa? Qual é a história por trás dessas letras que, basicamente, alimentam o nosso mundo? Essa é a pergunta de ouro, não é? Porque essas duas letras, o V de volt e o A de ampere, são os pilares invisíveis de toda a engenharia elétrica. Não é nenhum exagero dizer isso. E a nossa conversa hoje é exatamente para ir além dos números, para entender a essência. Vamos mergulhar não só nos conceitos, mas nas mentes brilhantes e nas histórias humanas por trás dessas unidades que governam tudo, desde o seu celular até as usinas hidrelétricas. E é isso que me fascina. Não são só termos técnicos, são legados. Cada letra dessas é tipo um monumento a um cientista que mudou o curso da história. Sinto que a gente vai descobrir que a eletricidade é muito mais do que só ligar o negócio na tomada. Ok, vamos começar a desvendar isso. Acho que faz sentido começar pelo V, pelo volt. Quem foi essa pessoa por trás da tal pressão elétrica e, assim, o que ele fez de tão extraordinário para ter o nome imortalizado desse jeito? O nome por trás do volt é Alessandro Volta, um físico italiano que viveu ali entre 1745 e 1827. E para a gente entender a genialidade dele, a gente precisa voltar no tempo. Para onde? Para o final do século XVIII, naquela época a eletricidade era quase um espetáculo de circo. Era a eletricidade estática, os cientistas conseguiam gerar faíscas esfregando âmbar em lã, armazenavam uma cargazinha numa garrafa de Leiden e, davam pequenos choques em festas da nobreza. Era um fenômeno instantâneo, sabe? Incontrolável. Um relâmpago numa garrafa. E só. Quer dizer que era um evento, não uma fonte. Se tinha a descarga elétrica... E pronto. Acabava ali. Não dava para alimentar nada com isso. Exatamente. Era impossível estudar a eletricidade de forma, sistemática, e é aí que entra a grande virada de volta. Por volta de 1800, ele criou a pilha voltaica. Ele empilhou discos de cobre e zinco, separados por um pedaço de feltro embebido em água salgada. E ao conectar um fio nas extremidades da pilha, ele conseguiu algo que ninguém jamais tinha conseguido: um fluxo de eletricidade, contínuo e estável. Peraí, isso parece tão simples. Discos de metal e um pano molhado. Por que ninguém tinha feito isso antes? Qual foi a sacada dele? A sacada foi entender a química por trás do processo. Havia um debate enorme na época, liderado por outro cientista, Luigi Galvani. Galvani tinha descoberto que as pernas de uma rã morta se contraíam ao tocar em dois metais diferentes. E ele acreditava ter descoberto uma eletricidade animal, tipo uma força vital que existia nos seres vivos. Ah, eu lembro dessa história. A ideia de que a vida era de alguma forma elétrica. Isso. Mas o Volta era cético. Ele suspeitava que a eletricidade não vinha da rã, mas sim da reação entre os dois metais e os fluidos do corpo do animal. A pilha foi a prova definitiva dele. Ele substituiu a rã por um pano com salmoura e provou que a eletricidade vinha da reação química entre os metais. Ele não só inventou a bateria, ele desmistificou a tal eletricidade animal e abriu as portas para a eletroquímica. De repente, a eletricidade deixou de ser um truque de salão e virou uma ferramenta de laboratório. Cientistas podiam usar esse fluxo contínuo para decompor a água em oxigênio e hidrogênio para descobrir novos elementos. A invenção dele foi o ponto de partida para tudo. Uau! Então a bateria não foi só uma fonte de energia. Foi um instrumento científico que mudou tudo. Ok, a história é incrível. Mas vamos trazer para o conceito. O que exatamente o volt mede? Quando eu vejo 19V no meu carregador, o que é isso? Pense no volt, a unidade de tensão elétrica, como potencial, a pressão no sistema. É a força que está ali, pronta para empurrar os elétrons por um fio.
Tecnicamente, a gente chama isso de diferença de potencial elétrico. Imagina uma caixa d'água no topo de um prédio. A altura da caixa cria uma pressão na tubulação lá embaixo, certo? Certo. Quanto mais alta a caixa, maior a pressão. A tensão, ou a voltagem, é análoga a essa altura. Não é o movimento da água em si, mas a pressão disponível para fazê-la se mover. Ah, a famosa analogia hidráulica. Então, uma tomada de 127 volts tem mais pressão disponível do que, sei lá, uma bateria de 9 volts? Faz todo sentido. Mas essa analogia não se quebra em algum ponto? Afinal, elétrons e água são coisas bem diferentes. Toda analogia tem seus limites, claro. Mas para entender a relação entre os conceitos, ela é extremamente útil. A grande vantagem é que ela ajuda a gente a visualizar uma força que é invisível. Uma alta voltagem significa que cada elétron carrega muita energia potencial, pronto para realizar trabalho. É por isso que linhas de alta tensão operam com milhares de volts. Elas precisam de muita pressão para empurrar a eletricidade por centenas de quilômetros. Ok, entendi. O volt é a pressão na mangueira. Mas uma mangueira sob pressão não serve para nada se a água não estiver fluindo de verdade. Eu imagino que é aí que a gente sai do volt e entra no ampere, certo? Colocado. Se a tensão é a pressão, a corrente elétrica, medida em amperes, é o fluxo. É a quantidade de elétrons que está efetivamente passando por um ponto do fio a cada segundo. E o nome é uma homenagem a outro gênio, o francês André-Marie Ampère, que viveu numa época parecida com a de Volta, ali de 1775 a 1836. E qual foi a grande contribuição do Ampère? Se o Volta nos deu a fonte, a corrente contínua, o que o Ampère descobriu sobre ela? O Ampère. Bom, ele nos deu a ponte entre dois mundos que pareciam totalmente separados, eletricidade e magnetismo. A história começa em 1820 com um cientista dinamarquês, Hans Christian Ørsted. Durante uma aula, o Ørsted notou, quase por acidente, que a agulha de uma bússola se desviava toda vez que ele ligava um circuito elétrico ali perto. Ele mostrou que a eletricidade criava uma força magnética, mas ele não conseguiu explicar como nem por quê. Foi uma daquelas descobertas acidentais que mudam o mundo. E a notícia se espalhou pela Europa como fogo. O Ampère, que já era um matemático e físico renomado em Paris, ouviu sobre o experimento e ficou obcecado. Em questão de semanas, ele não só replicou o experimento, como foi muito além. Ele é uma figura fascinante. Teve uma vida pessoal muito trágica. O pai foi guilhotinado na Revolução Francesa, a primeira esposa dele morreu jovem e ele mergulhou na ciência com uma intensidade, assim, incrível. Então ele pegou a observação do Ørsted e deu o próximo passo. Que passo foi esse? Ele transformou uma observação qualitativa em uma ciência quantitativa. Ele mostrou que dois fios paralelos com corrente no mesmo sentido se atraíam e com correntes em sentidos opostos, eles se repeliam. Ele teorizou que o magnetismo em ímãs era causado por minúsculas correntes elétricas circulares dentro do material, uma ideia absurdamente à frente do tempo dele. E o mais importante, ele criou a formulação matemática, a lei de Ampère, que descreve precisamente a relação entre a corrente e a força do campo magnético que ela produz. Aqui é onde fica realmente interessante. Ele basicamente escreveu a gramática da conversa entre eletricidade e magnetismo. Exatamente. Ele nos deu a ferramenta para medir a corrente elétrica com base no efeito magnético que ela produziu. Se o Volta nos deu a torneira, que é a pilha... O Ampère nos ensinou a medir a vazão da água. Isso. A corrente, voltando para a nossa analogia. O volt é a pressão na tubulação e o ampere é a vazão, quantos litros de água por segundo estão passando. Você pode ter uma pressão altíssima, em volts, mas se o cano for muito fino, a vazão, os amperes, vai ser baixa. Entendi. Um bom exemplo disso talvez seja uma lavadora de alta pressão. Ela usa a voltagem normal da tomada, né? Mas o motor cria uma pressão de água gigantesca. Só que o volume de água que sai é pequeno. A vazão é controlada. Agora, um hidrante de bombeiro tem uma pressão menor, mas a vazão, a quantidade de água, é brutal. É uma ótima aplicação da analogia.
E isso nos leva a exemplos elétricos práticos. Uma bateria de carro tem só 12 volts, uma pressão relativamente baixa. Mas ela precisa fornecer centenas de amperes por um instante para girar um motor de arranque. É um fluxo massivo de elétrons, uma corrente altíssima. Por outro lado, o seu carregador de celular pode ter 5 volts e fornecer 2 amperes, uma vazão bem menor para uma tarefa muito mais delicada. Certo. Então, para qualquer coisa funcionar, a gente precisa da combinação certa de pressão, o volt, e fluxo, o ampere. Mas como essas duas coisas se relacionam? Parece que falta uma peça nesse quebra-cabeça. Se eu ligo algo numa tomada de 127 volts, o que decide se vão fluir 2 amperes ou 10 amperes? Essa é a pergunta de $1 milhão e a resposta é a terceira peça da nossa tríade, a resistência. E quem conectou tudo isso foi o físico alemão George Ohm. Ele estabeleceu a famosa Lei de Ohm, que é tipo a regra de ouro da eletricidade. A lei diz que tensão, corrente e resistência estão intrinsecamente ligadas. A Lei de Ohm. Lembro vagamente disso nas aulas de física, geralmente com um triângulo. Como é que ela funciona na prática? Na nossa analogia hidráulica, a resistência é tudo que atrapalha o fluxo de água. Pode ser a espessura do cano, uma curva muito fechada, ou até se o cano está meio cheio de areia, sabe? Quanto maior a resistência, mais difícil é para a água passar. No mundo elétrico, a resistência é uma propriedade do material. O cobre tem baixa resistência, por isso a gente usa em fios. A borracha tem altíssima resistência, por isso usamos como isolante. O filamento de uma lâmpada antiga tinha alta resistência de propósito para que ele esquentasse e brilhasse. E a Lei de Ohm diz de forma muito elegante que a tensão é igual à resistência multiplicada pela corrente. V é igual a R vezes I. Isso significa que, para uma mesma tensão, a tensão da tomada, que é fixa, se a resistência do aparelho for alta, a corrente que vai fluir vai ser baixa. Se a resistência for muito baixa, a corrente será altíssima. Que é o que a gente conhece como curto-circuito. Exato. Então é o aparelho que puxa a corrente que ele precisa, com base na sua resistência interna. A tomada oferece a pressão e o aparelho regula o fluxo. Isso explica porque eu posso ligar uma lâmpada de LED e um micro-ondas na mesma tomada. O micro-ondas tem uma resistência interna muito menor, então ele pede uma corrente muito maior para funcionar. Precisamente. E isso nos leva a uma quarta unidade que todo mundo conhece, o watt. A potência medida em watts é o resultado direto da interação entre volts e amperes. Potência é simplesmente tensão vezes corrente. P é igual a V vezes I. Ela mede o trabalho real que está sendo feito, a energia consumida por segundo. Um micro-ondas de 1.270 watts ligado numa tomada de 127 volts está puxando exatamente 10 amperes de corrente. Isso. Isso conecta todas as pontas. É por isso que o que preocupa a gente no final do mês é a conta de luz, que mede o consumo em quilowatt-hora. É a potência dos nossos aparelhos ao longo do tempo. E tudo isso é governado pela dança entre volt, ampere e a resistência, organizada pela Lei de Ohm. Exato. E o domínio dessa tríade é o que permite que a engenharia elétrica exista de forma segura. O engenheiro precisa calcular a bitola, a espessura correta do fio, para aguentar a corrente, os amperes que um aparelho vai puxar, sob uma determinada tensão, os volts. Se o fio for fino demais para a corrente, a resistência dele vai gerar muito calor, ele vai superaquecer, derreter o isolamento e... pode causar um incêndio. Exatamente. É por isso que não se deve ligar vários aparelhos de alta potência no mesmo T ou extensão. A soma das correntes pode ultrapassar o que a fiação da parede foi projetada para suportar. Faz todo sentido. Então, para amarrar tudo, da próxima vez que alguém olhar para um carregador, o V de volt é a força, a pressão elétrica, o legado de Alessandro Volta e sua invenção da bateria que transformou a eletricidade em ciência. O A de ampere é o fluxo, a quantidade de elétrons em movimento, o legado de André Marie Ampère, que decifrou a relação entre eletricidade e magnetismo.
E os dois operam sob as regras da resistência, ditadas pela lei de Ohm, resultando na potência em watts que faz os nossos aparelhos funcionarem. É a base de tudo. É a síntese perfeita. E o que eu acho mais fascinante, olhando a história toda, é como esses avanços vieram da conexão de áreas diferentes do conhecimento, sabe? O Volta conectou a química com a eletricidade. O Ampère conectou a eletricidade com o magnetismo. Eles não ficaram confinados nas suas caixinhas. Eles viram pontes onde outros viam muros. E isso deixa a gente com uma reflexão interessante para o futuro, não? Isso me faz pensar, qual será a próxima grande conexão interdisciplinar que vai definir as unidades de medida do futuro? Hoje, a gente mede processamento de dados em bits e atividade biológica em, sei lá, taxas metabólicas. São mundos separados. Mas à medida que a gente avança em áreas como biologia sintética, computação quântica, que misturam informação, energia e matéria viva de formas inéditas, talvez um dia a gente tenha uma nova unidade fundamental. Uma que meça, quem sabe, a eficiência computacional de um neurônio ou a densidade de informação de uma molécula de DNA. Qual será o volt ou o ampere que vai nascer da fusão da biologia com a computação? Essa é uma questão que fica no ar para a gente pensar.